Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma exploração visual nossa. Aquele espaço onde a gente pega montanhas de pesquisa e transforma em algo direto, claro e, com sorte, bem interessante. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa obsessão humana absoluta, um tema que vem tirando o sono de filósofos, sociólogos e psicólogos há milênios. Nós vamos tentar estruturar essas ideias e bater de frente com a maior pergunta de todas. Afinal de contas, o que é a felicidade? Para começar, o filósofo André Comte Sponville resgata um pensamento simplesmente brilhante do Blaise Pascal que diz: todos os homens procuram ser felizes, isso não tem exceção. E olha, isso meio que estabelece a linha de base da nossa condição humana, né? Não importa a cultura, a época ou a classe social, essa busca é o motor por trás de literalmente tudo o que a gente faz. A filosofia até aponta que mesmo aquelas ações mais extremas ou destrutivas nascem de uma tentativa torta de fugir do sofrimento. No fundo, todo mundo só quer um alívio, um pedacinho de felicidade. Mas aí a gente esbarra num problema gigante. O que é exatamente a felicidade? Apesar de ser o grande motor da nossa vida, definir isso é quase impossível. Especialistas como o Michael Foley até dizem que tentar definir a felicidade muitas vezes acaba destruindo a coitada. É como se a colocar uma lupa em cima dela, puf, a experiência sumisse. Não tem um consenso fácil aqui. Mas para entender por que a gente bate tanto a cabeça nessa busca, primeiro a gente precisa olhar para as armadilhas modernas que nós mesmos criamos. Parte 1. A busca universal e as falsas ilusões. Vamos dar uma olhada em como a sociedade de hoje meio que sequestrou essa busca natural e a transformou num peso enorme. A crítica do sociólogo Gilles Lipovetsky vai direto ao ponto. Ele diz que nessa nossa sociedade de hiperconsumo, a felicidade virou uma mercadoria. Tem que ter, sabe? E o pior, criou-se o que os sociólogos chamam de tirania da positividade, ou um imperativo da euforia. Pensa bem, a pressão social para estar radiante o tempo todo é tão bizarra hoje em dia que a gente acaba sentindo culpa ou vergonha quando estamos apenas normais, ou, sei lá, um pouco tristes. Aquilo que deveria ser libertador virou um fardo pesado de carregar. Agora, quer ver um dado que chega a ser cômico? Olha só, 94% dos professores universitários acreditam que o trabalho deles está acima da média. Bom, matematicamente falando, isso é impossível, né? Mas o ponto aqui não é a matemática, é mostrar como a mente humana se ilude fácil. Nós somos péssimos juízes das nossas próprias capacidades e, consequentemente, julgamos muito mal aquilo que realmente vai nos preencher e nos trazer alegria. Para escapar dessa ilusão toda, a gente precisa olhar para duas visões contrastantes, que pensadores como Adalto Novaes adoram discutir. De um lado, a gente tem o hedonismo moderno. É aquela ideia que tenta nos vender de que a alegria é o prazer passageiro, a nova comprinha, o pico de adrenalina. Do outro lado, a visão antígona do eudaimonismo. A diferença aqui é brutal. A verdadeira satisfação não vem de algo que você compra na loja, mas sim de um estado interno, de uma atividade contínua. E isso nos traz uma palavra grega fantástica, eudaimonia. Basicamente, ela significa florescimento. Ela diz que a felicidade não é um estado parado onde você chega e pronto, mas uma busca ativa e constante por excelência e virtude. Aristóteles já mandava real. Felicidade exige trabalho, exige ação. Não é entretenimento passivo, não é maratonar série no sofá esperando a alegria cair no colo. E muito menos só acumular dinheiro. É florescer como ser humano. E bom, para florescer, você tem que agir. Seção 2. O paradoxo do desejo. Tá, se a gente sabe que precisa agir, por que a busca incansável pela felicidade tantas vezes acaba gerando exatamente o oposto, a frustração? O Comte Sponville ajuda a gente a desatar esse nó, colocando duas visões sobre o desejo lado a lado. Para Platão, o desejo é falta, é sofrimento. A gente só deseja o que não tem, e como a gente não tem, a gente sofre. Faz sentido, né? Mas aí vem Spinoza e joga tudo pro alto. Ele diz que o desejo não é falta coisíssima nenhuma. O desejo é a nossa essência, é ação, é potência, é alegria pura. O problema é que se a gente vive só na lógica do Platão, de focar naquilo que nos falta, a gente fica preso para sempre num ciclo de insatisfação. E é esse ciclo que revela a grande armadilha da falta. Pensa comigo, se o desejo é só a falta de algo, o que acontece no exato segundo em que você consegue o que queria? O desejo morre. É exatamente isso que o Comte Sponville fala. O prazer é a morte e o fracasso do desejo. Se o prazer mata o desejo, a gente cai imediatamente no tédio. Aí o que a gente faz? Começa a desejar o próximo carro, o próximo emprego, o próximo relacionamento. É a verdadeira roda do hamster da frustração. Perseguir objetos para tapar um buraco é um projeto que já nasce falido.
Parte 3. Uma ação interior. Então, como é que a gente pula fora dessa roda do hamster de tédio e frustração? A saída é virar a chave, parar de focar em adquirir coisas fora e começar a praticar algo dentro de nós. É aqui que a sabedoria oriental brilha. O monge Matthew Ricard e o autor Dan Harris falam muito sobre um conceito chamado sukha. É um estado de plenitude e sabedoria que só aparece quando a gente limpa o para-brisa da mente, sabe? Quando a gente se livra da cegueira mental e daquelas emoções que ficam brigando lá dentro. Não é um pico de euforia rápida, não é um efeito anestésico. É algo gerado de dentro para fora na base da compaixão e da clareza. É o exato oposto daquele sofrimento cego de ficar correndo atrás de prazeres temporários. E olha que interessante, os históricos falavam quase a mesma coisa. A verdadeira felicidade é 100% independente do que acontece do lado de fora, ela só mora do lado de dentro. O filósofo Epicteto ensinava que a verdadeira paz de espírito acontece quando a gente simplesmente solta, sabe? Solta tudo aquilo que a gente não controla. Riqueza, status, o que os outros vão pensar, tudo isso é instável. Amarrar sua felicidade nisso é construir uma casa na areia. A verdadeira paz é um trabalho diário de domínio próprio. Tá, mas como eu faço isso amanhã de manhã? Você deve estar se perguntando. O Bertrand Russell criou um método de 3 passos que é muito simples e super profundo. Passo 1. Pare com a obsessão ansiosa por si mesmo. Pare de focar só nos seus defeitos. Passo 2. Jogue o seu esforço para o mundo, para fora de você. E passo 3. Envolva-se de verdade com as coisas lá fora. Aprenda, construa, observe com entusiasmo real. É quando a gente se empolga genuinamente com o mundo que a nossa mente ganha folga do próprio sofrimento. Seção 4. O poder das relações. Chegamos num dos pilares que a sociologia e a psicologia moderna assinam embaixo sem piscar. O impacto absurdo que as nossas conexões humanas têm na nossa alegria. As relações são, sem dúvida, o nosso maior combustível. Mas, atenção, amor não é tudo a mesma coisa. A autora Alejandra Llamas usa os termos gregos para organizar essa bagunça. Tem o eros, que é a paixão, a atração física, que costuma ser uma montanha-russa. Tem a filia, que é o amor de irmão, a lealdade, a parceria e a base daquela amizade que dura a vida toda. Mas tem um terceiro tipo, o amor incondicional, que é onde a mágica realmente acontece. Esse terceiro tipo é o ágape, é o topo da montanha das conexões. É aquele amor profundo, incondicional, que não julga, não cria expectativas e não exige nada do outro. É o amor onde a gente não tenta ser dono de ninguém. É ficar genuinamente feliz só pelo fato de que a outra pessoa existe. Simples assim. Quando a gente atinge esse nível de conexão celebrando o outro sem pedir recibo, a gente experimenta uma paz que nem uma paixão louca e possessiva jamais vai conseguir entregar. E finalmente a seção 5, a felicidade no presente. Aqui a gente amarra tudo com uma conclusão filosófica que muda as regras do jogo e foca no único lugar onde a vida de fato acontece. O agora. Voltando ao Conte Sponville, ele traz uma ideia que dá um nó na cabeça. A gente sempre aprendeu que o oposto da esperança é o medo ou o desespero, certo? Mas ele diz não. Ele diz que esperança, por definição, é desejar algo que a gente não tem no momento. Ou seja, viver de esperança é viver focado naquilo que falta. Os verdadeiros opostos da esperança não são coisas ruins, são as chaves da vida real. Conhecer a realidade como ela é, agir sobre o que você controla e amar absurdamente o que está acontecendo agora. E é com essa provocação de explodir a cabeça que a gente encerra a nossa exploração de hoje. Se a gente parar de colocar todas as fichas num amanhã melhor, será que a gente finalmente consegue amar o hoje? Se a esperança deixa a gente sempre olhando para o que falta no futuro, talvez largar a mão dessa expectativa toda seja o grande segredo, o verdadeiro pulo do gato. Talvez, ao parar de esperar ansiosamente que o amanhã nos salve, a gente fique livre para viver uma felicidade que é profunda, ativa e que está rolando bem aqui, agora mesmo. É o tipo de reflexão que muda a lente com a qual a gente vê a vida, né? Muito obrigado por acompanharem mais essa análise com a gente e até a próxima.